Da tela. Pronto. Então, na aula passada a gente parou. Vamos começar aqui. A estrutura atômica básica: prótons, nêutrons, elétrons. Partes do átomo: núcleo, eletrosfera. Isso aqui já tem que ficar muito claro na mente de vocês, né? Na cabeça de vocês. As partes do átomo: núcleo, eletrosfera. Certo? As partes do átomo: núcleo, eletrosfera. E os componentes? Certo? Na teoria, a teoria atômica, certo? Ainda não é lei, porque é muito difícil a gente saber realmente se ali no átomo só existem 3 partículas, por exemplo. Opa, voltou. Tá cheia. Lembra aqui. É muito difícil a gente saber, né? Uma coisa tão pequena, tão minúscula, que até hoje não existe nenhum microscópio que vá lá e consiga ver o átomo na sua estrutura, tão pequeno que ele é. Certo? Tudo isso aqui foi até teorias, até experimentos, que chegou nessa conclusão. Certo? Que as partes do átomo, núcleo, eletrosfera, o núcleo é muito pequeno, muito denso, então existe um vazio entre o núcleo e a eletrosfera, que é aquela parte que os elétrons ficam girando, etc. Certo? Só que essa estrutura atômica é a teoria atômica básica que é aceita até hoje pelo mundo científico. Partes do átomo, núcleo e eletrosfera, e as partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que prótons e nêutrons estão no núcleo e os elétrons estão na eletrosfera. Certo? Se o sistema solar, fazendo analogia, o Sol é o núcleo, que tem prótons e nêutrons, e a eletrosfera são os planetas, os elétrons são os planetas girando ao redor do núcleo, ao redor do Sol. Certo? A gente vai revisar agora que o número atômico é o número que representa a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Então, o número de prótons, o número de prótons indica, o número atômico indica a quantidade de prótons. Claro, eu repeti, acho que N vezes na quarta-feira passada, que isso aqui tem que ficar bem, vamos dizer, enraizado na cabeça de vocês. Porque quando eu digo que o número atômico é 15, por exemplo, quer dizer que aquele átomo tem quantos prótons? 15. Certo? Se eu digo que o número atômico é 78, quer dizer que aquele átomo tem 78 prótons. Se eu digo que o número atômico do elemento é 16, quer dizer que ele tem quantos prótons? 16. Certo? No final da aula passada eu coloquei alguns para vocês fazerem, mas por favor, quem está com a tabela periódica, quem não está, pega lá da agenda. Enquanto vocês pegam a sua, eu pego a minha ali. Certo? Tabela periódica da agenda. Ó, já peguei a minha, mas vocês têm que pegar de vocês também. Então, alguns colegas colocaram alguns elementos e seus respectivos números atômicos. Eu quero que coloque mais, certo? Então, escolha qualquer elemento aí da sua tabelinha e coloque aí no chatzinho os seus números atômicos que eu vou dizendo aqui, certo? Vou colocar o meu primeiro, certo? Vou colocar aqui o manganês, Mn. Vou colocar no meu chatzinho aqui. Vou colocar o meu aqui. Escolhi o Mn, que é o manganês. Vai escrever, meu filho? Manganês. O manganês, 25. Escolhi um. Escolha aí vocês também. Eu tenho quantos na aula? 40? 35. Ah, se tivesse 35. Cloro, 17. Vixe, Davi colocou 26. Quem foi, Davi? Foi o ferro, foi? Não, Davi escolheu o ferro aí, ó, 26. Ou seja, o meu elemento tem 25 prótons, o elemento de Davi tem 26, bem pertinho, né? O de Mariana, 17.
Letícia G, cobalto. Olha como tá bem pertinho nosso aqui, ó. O meu foi manganês, tem 25 prótons. O ferro, que a gente conhece o feijão lá, né? O ferro, que Davi colocou, tem 26. Um próton a mais. O ferro. Só que é outro elemento totalmente diferente. Davi colocou outro, níquel, 28. Tá na sequência, macho? Heloísa colocou o titânio, 22. Vai na sequência, não. Escolha outra aí. Aí, Heloísa colocou o titânio. Que é aquela placa de titânio, né? Com certeza alguém sofre um acidente e coloca as placas de titânio. Um elemento bem resistente, né? 22 prótons, lá. Tá aí? Sódio 11. Isso mesmo, sódio, cloreto de sódio, sal de cozinha. É uma molécula entre sódio e cloro. Quem foi que colocou o cloro, hein? Foi Mariana. Mariana colocou o cloro e Mariana também. Mariana colocou sódio e cloro. Césio 55. É só isso, Davi? Césio? É 55. Olha aí, o Césio. Olha aí. Só quem coloca é Davi, Mariana, Letícia Gia, Heloís, lítio 3, plutônio 94. Olha a diferença aí, ó. Olha a diferença. Maria Heloísa, o lítio 3. Ou seja, o número atômico do lítio é 3. E tem 3 prótons. Josias colocou plutônio 94. Quer dizer, o plutônio tem 94 prótons. Certo? Qual átomo que vocês acham que é maior? O átomo de lítio ou o átomo de plutônio? Quem vocês acham que tem, por exemplo, um núcleo maior? O átomo de lítio, que tem 3 prótons, ou o átomo de plutônio, que tem 94? O átomo de plutônio, né? Tem mais elementos, com certeza ele tem mais, é maior o núcleo dele. Plutônio, claro. Se você tem mais elementos. Eu fiz até com as pratazinhas, foi? Peguei do cofre da minha filha e fui fazendo as moedas. Certo? O átomo de plutônio, teoricamente, o núcleo dele é maior. Porque ele tem mais elementos. Só de prótons ele tem quantos a mais? 91, né? Só de prótons ele tem 91 prótons a mais. Fora os nêutrons. Fora os nêutrons. Ah, pessoal, quantos nêutrons ele tem? Relaxe. Primeiro, a gente tem que saber que o número atômico Z é o número de prótons. Agora a gente vai descobrir quantos nêutrons tem cada núcleo. Contazinha, viu? Beleza? Até aí ficou entendido que o número atômico representa o número de prótons ou vice-versa. Não é verdade? Ficou claro? Meu chat está aberto. Se quiserem escrever alguma coisa. Repete número atômico, gente. Existem 2 elementos com o mesmo número atômico? 2 elementos diferentes com o mesmo número atômico, é possível? Sim ou não? Nelson. Não é possível 2 elementos diferentes terem o mesmo número atômico. Se tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Se tem o mesmo número atômico... Vi não, Rian. Vi sua pergunta não, cara. Deixa eu ver aqui. Não vi sua pergunta. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você já viu o filme do Menino e Seu Átomo? Nelson. O menor filme do mundo. Muito legal. Isso é piada, né? É piada, né? É um filme de verdade? Não. Isso é... Tá tirando não, né? É um filme de verdade. É o menor filme do mundo. Isso aí eu acho que é uma anedota aí. Um filme gravado com átomos. Não, liga. Ok, gente? Então não existe 2 elementos diferentes com o mesmo número de átomos. Se você quiser saber qual é o átomo, é só ir lá no núcleo só, viu? E contar o número de prótons. Só isso também. Só tem 1 minuto e 34 segundos. Maria. Beleza? Deixa eu ver o que é que tem no outro slide aqui. Número de massa. Espero que vocês estejam anotando, certo? Isso aí. Eu coloquei uma apostila para vocês, que é a apostila de 2º bimestre, que no próximo ano a gente vai ter um livrozinho. Esse ano não tinha. E teve uma mãe que me perguntou sobre um livro. Eu não sei a mãe de quem, certo? Mas eu conheço, assim, de vista, o pai dela. Perguntou no WhatsApp um livro. Eu recomendo. O melhor... Eu acho que ela está na aula aí. O melhor fonte de pesquisa do mundo é a internet. A internet tem muita coisa ruim? Tem.
Tem muita coisa boa, extremamente. Qualquer coisa que você quiser saber, minha vida todinha, não. Só colocar meu nome no Google, aparece alguma coisa, certo? Então a internet é a melhor fonte de pesquisa. Se você colocar, por exemplo, átomos, na internet você vai encontrar apostila, você vai encontrar livro, você vai encontrar vídeo, oxe, você vai encontrar infinidade de coisas. É só você saber montar e saber se aquele material é bom, certo? Eu aconselho sempre os PDFs. Você coloca lá, átomo, PDF, aí vai aparecer várias apostilas em PDF. O que eu aconselho também, livros. Eu não gosto de estudar pelo computador, nem pelo celular, tá? Principalmente por causa da visão, eu não gosto. Eu gosto de escrever, certo? É isso que eu gosto de fazer. Mas se você tiver o celular, coloca lá livros, química geral. Eu só acho que eu já baixei uns 3 ou 4. Certo? Eu tenho um livro físico, uma coleção de química, eu tenho um livro digital, se você quiser tirar dúvidas. Você pode baixar livros, colocando lá, livro, química geral, aparece vários autores, você baixa o livro, certo? Você vai baixar pelo computador, pelo celular, o tablet. Ou então, gente, você vai, compra o livro. Qualquer livro de química geral, certo? Vocês vão usar a vida toda, ensino médio também. Tem toda essa parte de átomos e ligações químicas, várias outras coisas que vocês vão precisar, certo? Vai no sebo, você compra livro de 30, 15, 20, 25 reais, compra livro até mais barato. Existe livro de graça também naquelas geladeiras, as geladeirazinhas que ficam nas ruas. Aqui na minha calçada tem já peguei uns 4 livros lá, matemática, de gramática, de física eu já peguei. Então, assim, existe livro de graça. Então, existe infinidade, e biblioteca, né? Existe uma infinidade de fontes de pesquisa, certo? É só ter a curiosidade de ir lá e pesquisar. Beleza? Mas se vocês colocarem no Google agora, Química Geral, átomos, PDF, você pode ver aí que aparece zilhões de coisas para vocês estudarem. E tem tudo isso aqui que a gente está vendo. E tem nossa apostila que está lá no Google Classroom. Certo? As fontes de pesquisa são infinitas, entre aspas. É só a gente ter lá botar a mão na massa, vamos dizer assim. Número de massa. Vamos ver o que é que tem aí. A gente vai ver o número atômico e nós vamos ver agora o número de massa. Eu acho que a gente já até falou sobre ele. O número de massa, representado por letra A maiúscula, é um número inteiro que indica o total de partículas no núcleo. Por favor, presta atenção aí. Número de partículas no núcleo. Quais são as partículas que estão no núcleo? As partículas que estão no núcleo é prótons e nêutrons. Então é simples. Você conta o número de prótons, conta o número de nêutrons, soma os dois, é um número de massa. Certo? Pega o número de prótons que você já tem, que é o número atômico. Então, o número de prótons está na tabela periódica. Certo? O número de prótons está na tabela periódica. O número de prótons do zinco, 30. O número de prótons do enxofre. Cadê o enxofre, meu Deus do céu? Aqui, 6A. 16. Número de prótons do iodo, 53. É só olhar a tabela periódica. Número de prótons do cálcio, do leite lá, 20. Do potássio, 19. Do sódio, Mariana falou, 11. E assim vai. Do hidrogênio, Davi, 1. Aqui é o número de prótons. Já o número de massa, aí você vai ter que fazer uma continha básica. Essa aqui tá, que eu destaquei, ó. Você vai pegar o número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? Ou, matematicamente, deixa eu pegar o slide. Matematicamente, se eu quiser saber o número de nêutrons dessa formulazinha, como é que eu faço? Massa é prótons mais nêutrons. E nêutrons é como, matematicamente? Como é que eu faço aí? Será que alguém respondeu? Nêutrons igual a prótons? Não. Não necessariamente.
A gente vai ver já que não necessariamente os nêutrons são iguais aos prótons, certo? Da matemática, se eu quiser isolar o número de nêutrons, é número de massa menos número de prótons, não é não? Matematicamente, essa primeira equação não é igual a essa segunda equação? Deixa eu botar em tela cheia. Concordam comigo? Se o número de massa é prótons mais nêutrons, como é que eu calculo o número de nêutrons? Eu pego a massa menos os prótons. Concorda comigo? Pela matemática, se eu tiver esse, é só diminuir. A menos P. Matemática isso aqui. Uma equação. Certo? Então, o número de prótons eu já tenho. Como é que eu calculo o número de nêutrons? Você tem que pegar o número de massa dele. Certo? Aqui embaixo, ó. Por convenção, você vai ter o elemento químico. Em cima vai ter um númerozinho. Vai ser aquele, vai ser o número de massa. Daqui a pouco eu faço o exemplo, certo? Embaixo vai ser o número atômico. Ou vai estar assim, ou vai estar assim. Ó. Deixa eu tirar a tela cheia, fazer para vocês. Aí, aqui na tabela periódica de vocês, tá aqui. Na minha tabela periódica, aqui é a legenda. Na tabela periódica de vocês, com certeza tem uma legenda, certo? Existe um número aí chamado massa atômica. Procurem aí para vocês. Massa atômica. No meu, a massa atômica está aqui em cima. Ó, esse númerozinho que está aqui. Ó. Aqui é o número atômico. Aqui é massa atômica. Isso aqui é o número de massa, professor? Não, é o número aproximado do número de massa. O número de massa é bem pertinho desse número, dessa massa atômica. É quase que igual. Certo? É quase que igual. Por exemplo, meu hidrogênio, 1,01 de massa atômica. O número de massa dele é 1. Certo? O lítio, aqui, ó. Se vocês olharem o lítio, a massa atômica dele é 6,94. O número de massa dele, aproximadamente 7. Então, o número de massa aproximadamente é igual a massa atômica. Eu coloquei no próximo slide. Eu vou colocar aqui, certo? Número de massa. Também está na tabela, viu? O A, né? Que a gente chamou. É um número aproximado. Como é que eu boto aproximado aqui, hein? O símbolo. É um igual com um tiozinho em cima. E aí, cara? Será que eu tenho um símbolo aqui? Inserir. Opa, será que tem? O símbolo do aproximado, que tem que ser o aproximado. Diga que tem, ó. Diga que tem. Diga que tem. Se não tiver, eu não vou perder tempo, não. Eu escrevo igual, vocês têm que colocar aí que é aproximado, certo? Tem, mas não vou perder tempo, não, né? Por favor, eu estou botando o vídeo aqui. Não é igual, é aproximado. É um igual com um tiozinho em cima. Certo? Não é igual, é aproximado. Você tem que pegar o igual e colocar um tiozinho em cima. O tio lá do português. Você pega o igual e aqui em cima coloca um tiozinho, ó. Eu vou colocar até em cima, aproximado. Pronto. Se for estudar. Certo? Então, o número de massa é aproximadamente igual à massa atômica. E a massa atômica também está na tabela. Também está na tabelinha periódica. Alguém fez umas perguntas? Deixa eu ver aqui. Não, nem isso não. E é porque às vezes eu não fico olhando, não. Tem um número de nêutrons sempre. Pronto, vou chegar lá. Como você pode obter o número de nêutrons? Pela contazinha que eu fiz agora. Vou fazer agora. Certo? Não é o tio de lá, não. É em cima do igual, viu? Não. Aproximado é
Igual e tio não, é o em cima. Em cima do igual você coloca um tiozinho assim, aí fica aproximado. Não é frescura não. Não é frescura. Bota igual, a pessoa pensa que é igual. E não é, é aproximado. Oxente. Dá para entender vocês que estão assistindo a aula. A pessoa que for estudar, que não esteja assistindo a aula, pensa que é igual. Aí vai colocar lá, do lítio, 6,94. Aí quando for calcular 6,94 menos 3, ele vai ficar com 3,94 neutro? Não existe. É um número inteiro também, não é não? Tá vendo aí como não é frescura? Vocês que estão assistindo a aula estão entendendo. A pessoa que não está assistindo. Vai lá calcular 6,94 menos 3. 3,94. Colocar a resposta. 3,94 neutros. Existe 3,94 neutros? Não existe. Ou é 3 ou é 4. Então é aqui um número aproximado. Tem umas horas que arredonda. Por exemplo, sódio. Procura o sódio aí, Na. Procura o sódiozinho. Sódio. Cadê minha caneta? Sódio. Na. Número atômico. Massa atômica aproximadamente 22,99. Aproximadamente quanto? 23. 23. Isso aqui é o número de massa, viu? Massa atômica aproximadamente igual ao número de massa. Então, por exemplo, vocês não colocaram os números atômicos? Alguns, Letícia, Davi colocou bem uns 3, Mariana. Então, coloco também os números de massa que vocês acham que é. Pronto, o manganês. Eu comecei, não foi? O manganês que eu comecei, o número de massa dele... Carbono 12, isso aí mesmo. O manganês que eu coloquei, o número de massa dele, massa atômica 54,94, número de massa aproximadamente 55. Vendo aí? Carbono é arredondado? Certo. Pronto, é 12. Isso aí mesmo. Manganês, 55. Certo? O cloro, que alguém colocou, 35. 35,45. A gente arredonda para quanto? 35. É 35? É, 35. Certo? Alguém também colocou o plutônio, não foi? O plutônio foi 94. Deixa eu ver, cadê o plutônio? Cadê o plutônio? Tá aqui. Plutônio 244, o número de massa dele. Tá vendo aí? Agora vamos fazer o exemplo. Depois eu volto aqui para esse slide aqui, certo, gente? Vou fazer exemplos aqui para a gente calcular o número de nêutrons. Vamos lá calcular alguns. Pronto, eu vou apagar isso aqui tudo e vou dizer calcule o número de nêutrons. Apaga. Tchuf, tchuf. Vamos lá. Calcular o número de nêutrons. Nêutrons. É número de nêutrons, é. Aí eu vou dar o elemento, aí seu número de massa e seu número atômico, certo? Vamos lá com o manganês, que eu botei primeiro. Manganês. Z igual a 25. Já tem 10 minutos. Da tabela periódica, A igual a 55. Vou botar mais alguns aqui. Titânio. Acho que foi Luiz que colocou titânio. O Z do titânio é 22. Opa, 22. Qual a conta do titânio? 48.
colocar mais um. Davi colocou o ferro. Z igual a 26. A igual a 56. Vamos colocar outro aqui. Plutônio, alguém colocou, né? PU. Plutônio, né? Z igual a 94 igual a 244. Certo? Calcular esses aqui. Eu já vou calculando, certo? Então, como é que a gente calcula o número de nêutrons? A gente vai fazer uma diminuição do número de massa, lembra da formulazinha do slide anterior, menos o número de prótons, ou o número atômico, que é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa? Então, tanto posso fazer A menos P, quanto A menos Z. É a mesma coisa, porque Z é igual a P sempre. Então, eu vou colocar A menos Z, que já está aqui o Z, né? Desse jeito, você vai saber o número de nêutrons presentes. Se o manganês tem 55 partículas no núcleo, não está ali o número de massa? Do número de massa não é 55, quer dizer que ele tem 55 partículas. É. Uma colega do privado perguntou, é possível dois elementos terem a mesma quantidade de nêutrons? Sim. Certo? Tanto o mesmo número de massa quanto o mesmo número de nêutrons. Pode ter. Pode ter elementos com o mesmo número de prótons? Pode, só que elementos iguais. A gente vai falar isso mais na frente. Certo? Então vamos lá. Tchuf. Quanto é o A que eu tenho? 55. Ele tem 55 partículas no núcleo. Dessas 55, 25 são prótons. Quanto sobra para nêutron? E aí? A matemáticazinha básica. 30. Pronto. O manganês no núcleo dele, ele tem quantos prótons? 25. Quantos nêutrons? Aí eu tenho que calcular. Eu pego o número de massa, quantidade de partículas, que é aproximado aí da massa atômica, que está na tabela, e diminuo do número de prótons, ou do número atômico. Pronto. A gente já calculou o número de prótons e o número de nêutrons do manganês. Só falta o número de elétrons mais na frente. Titânio. Quantos, hein? Quantos nêutrons aí, Rian? Na verdade, o nome de Rian é Ryan, né? É Y. É Ryan. Titânio são... Algum colega colocou 26. Vamos lá. A menos Z. Ou A menos P. Tanto faz. Quanto é o A? 48. Será que é 48 mesmo? É, 48. Opa. 48 menos 22. É igual a quanto? 26, né? Pronto. Titânio tem 26 nêutrons. 26 nêutrons. Ferro. O ferro tem 56 partículas. Dessas 56, 26 são prótons. Sobra quantos nêutrons? N é igual a menos... Eita. A menos Z, que é igual a 56 menos 26, que é igual a 30. Respondendo a pergunta da colega que colocou no privado, não vou colocar o nome. Tanto o manganês quanto o ferro tem quantos nêutrons? 30. Eles têm o mesmo número de nêutrons, a coincidência. Uma colega perguntou, tá aí a resposta. Existem elementos com o mesmo número de nêutrons? Existe. Dá o exemplo. Manganês e ferro. Eles têm o mesmo número de nêutrons nos seus núcleos. 26. Ou 30, né? Plutônio. Olha a diferença do plutônio, quer ver? N igual a menos Z. Se o plutônio tem 244 partículas no núcleo
E dessas 244, 94 são prótons, quanto sobra para nêutrons? Quanto é que sobra aí, hein? 150. Aí, ó. Olha a diferença aí. Manganês tem 30. O titânio tem 26 nêutrons, viu? O ferro também tem 30. E o plutônio só de nêutrons tem 150. Ok? Exercício para agora. E a gente continua na próxima aula. Vocês escolhem, cada um escolhe 5 elementos diferentes, faz o número de prótons e o número de nêutrons dos 5. Certo? Diferente desse aqui. Vamos lá. Fazendo aí, me dando a resposta no chat, certo? Vocês escolhem 5 elementos da tabelinha. 5 elementos da tabelinha. E me digam as respostas. Exercício, todo mundo fazendo, por favor. Escolha só 5 elementos, escolha aleatoriamente, se vocês quiserem. Tá aí o número de prótons, o número atômico. A massa atômica é aproximada, se aproxima. Se tiver dúvida qual o número de massa que vocês utilizam, é só me perguntar o elemento, que eu digo a forma aproximada. Mas eu quero todo mundo calculando o número de prótons e o número de nêutrons dos 5 elementos que vocês escolherem dentre todos esses da tabelinha periódica. Vamos lá, galera. A gente tem 2 minutos e a gente continua na próxima aula. Na aula já, né? Todo mundo fazendo aí, por favor. 5 elementos, só 5. Eu vou dar um mute aqui para vocês concentrarem. Então, menos de minuto eu volto já já, certo? O Google não me liberou ainda não. Já vou colocar o segundo link lá. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí. Então, vamos lá. Além do que vocês fizeram, já como exercício, eu vou passar assim para vocês fazerem, certo? E me dar a resposta. Ah, pessoal, se eu escolhi um dos 5 que você escolheu, aí deu sorte, né? Mas eu vou colocar aqui um elemento. Eu não vou dar o número atômico, tá aí na tabelinha, na tabela periódica. Vou dar o elemento. E vocês encontram aí na tabelinha. Claro que na prova, na avaliação, vai vir o número atômico e o número de massa, ou número de nêutrons, o número atômico, para vocês calcularem alguma coisa, certo? Vocês não vão precisar usar a tabela periódica, não. Ok? Vou dar os números que precisa para você calcular o que eu quero. Então, vamos lá. Elemento argônio. Com certeza ninguém escolheu argônio. Argônio. Eu vou dar aqui AR.
Já vou dar. Z, 18. Do jeito que tá lá. A. Calcular o número de prótons. Não precisa nem calcular, né? E nêutrons. Z igual a 18 e o A do argônio é 40. Pronto. Eles vão calcular prótons e nêutrons. O outro elemento, cara, é o bromo. Bromo. Br. O Z do bromo é igual a 35. E o A do bromo, o número de massa dele, também está na tabela, aproximadamente 80. Ajudar aqui o urânio. Cadê o urânio? Tá aqui. Urânio. Conhecido das usinas, né? Usinas atômicas, usinas nucleares. Usam urânio. A maioria usa urânio como matéria-prima. Esse é o nome da matéria-prima. Fonte de energia, vamos dizer assim. 238. Vou escolher também o nióbio. NB. Z igual a nióbio, 1.4, 41. A igual a 93, eu acho, do nióbio. É. Tem que ser maior do que a massa atômica. E outro elemento, pegar o alumínio. O alumínio é 26 ou é 27, meu Deus. Eu acho que o alumínio é 27. Vou pegar o oxigênio. Só para a gente ver que existem elementos que têm Z igual a 8, A é igual a 16. Vamos calcular esses aí? Prótons e nêutrons, certo? Nós temos 20 minutos. Um argônio. Quantos prótons tem um argônio? Não tem o que calcular. O número de prótons é igual ao número atômico. Né? Sempre. Argônio, se ele tem número atômico 18, o número de prótons é 18. Tchuf, pronto. E nêutrons? Vai ser quem? A menos P ou A menos Z. Vou colocar A menos P agora, certo? Tanto faz. 40 menos 18. Dá quanto? 22, né? Pronto. O argônio tem 18 prótons e 22 nêutrons. Beleza? Vamos lá para o bromo? Mesma coisa. É igual a quanto, Josias? 35, né? É igual ao número atômico. E o N? 80 menos 35. 45. Então, o bromo tem 35 prótons e uma quantidade maior do que nêutrons, 45. Urânio. P igual a quanto? 92.
E o N vai ser igual a 238 menos 92, que é igual a quanto, gente? 146. E vocês vão anotando aí, certo? Nióbio, número de prótons, 41. Número de nêutrons vai ser a massa, 93 menos 41, 52, né? A minha conta é 52. E o oxigênio? P é igual a 8. E N vai ser igual a 16 menos 8 é igual a 8. Ou seja, o oxigênio tem a mesma quantidade de prótons e quantidade de nêutrons. Isso acontece em muitos elementos. Certo? Vou colocar de vermelho aqui, né? Para destacar aqui a resposta. Isso acontece em alguns elementos, não vou dizer muitos, não. Prótons iguais a nêutrons acontece no oxigênio. Acompanhe comigo na tabelinha periódica. Acontece no magnésio. Certo? Acontece, além do oxigênio, no magnésio, acontece no nitrogênio, acontece no carbono. Certo? O que é isso que acontece, professor? É a quantidade de nêutrons igual à quantidade de prótons, certo? Acontece no boro, acontece no neônio, acontece no hélio, certo? Acontece, eu não sei se o alumínio, acho que o alumínio é 27, não sei. Não sei se é da próxima para 26, 27, vou ver isso aqui, certo? Acontece no silício, acontece no fósforo, no enxofre, certo? E alguns outros elementos. O que é que acontece, professor? A quantidade de nêutrons igual à quantidade de prótons, certo? A quantidade de nêutrons igual à quantidade de prótons. Alguns elementos têm isso. O que eu citei para vocês são alguns, certo? Mas acontece. Acontece que o elemento tem uma quantidade de nêutrons maior que a quantidade de prótons, e acontece da quantidade de nêutrons ser igual à quantidade de prótons. Acontece. Certo, gente? Ficou entendido isso aí, por favor? Como é que você sabe o número de prótons e o número de nêutrons? Ficou entendido? Ficou entendido? Isso aqui é questão de avaliação, viu? Só que não é essa avaliação que a gente vai fazer agora, essa é a avaliação de novembro. Da avaliação desse mês, coloco já o roteiro daí da avaliação desse mês. Roteiro de química da avaliação desse mês. Tratamento de água. Tá? É o que a gente viu em junho, se eu não me engano, no segundo bimestre. A gente viu também separação de mistura, mas separação de mistura já caiu nessa avaliação que a gente fez, não foi? Então, o roteiro de química vai ser só tratamento de água. Não vai entrar... O colega perguntou, me deu um retorno, deixa eu ver aqui. Ferro... O ouro. Agora eu tenho que procurar, né, macho? O ouro é a U. Cadê o ouro? Ah, se eu achasse um bocado de ouro. Não tô achando nem na tabela periódica, não. Imagina achar aqui, hein? Cadê o ouro, hein, mano? Tá aqui, achei. 76, 197, isso. Plutônio, eu fiz. Hidrogênio não tem nêutron, viu? Eu vou ver um aqui. Hidrogênio não tem nêutron. É só um próton e um elétron. Esse 2 é o certo. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Ok? Tratamento de água, viu? Nossa avaliaçãozinha. Tem na apostila. E tem aqui nos livros, né?
Eu acho que na apostila não tem, a apostila que eu dei para vocês. Eu vou colocar no Classroom, certo? A apostila sobre tratamento de água. Porque era para ter impresso e não foi. Mas se eu não me engano, na apostila do Classroom, na parte digital, tem esse tratamento de água. Tudo que a gente falou está na apostilazinha. Certo? Ficou claro? Prótons e nêutrons. Claro, claro, claro. Alguém tem alguma dúvida de como calcula o número de nêutrons? Claro que a gente vai fazer mais, certo? O que eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz a representação disso aqui, ó. Na avaliação, por exemplo, vocês podem ver argônio, número de prótons, número de massa. Mas a representação nos livros é assim, ó. Tá vendo aqui embaixo? O elemento, em cima o númerozinho que representa o número de massa, embaixo o númerozinho que representa o número atômico. Se você pegar os livros, é desse jeito aqui ou assim, ó. Certo? E como é que acontece na prática? Eu só posso fazer no Word. Deixa eu fazer um novo arquivo aqui. Esse aqui é o do nome que a gente está vendo. No Excel, lá no PowerPoint, não tem como fazer. Eu vou fazer aqui no Word, certo? Pronto. Por exemplo, o elemento oxigênio. Como é que vocês vão ver representados na prova, na avaliação? O oxigênio. Aqui em cima vai ter um númerozinho. Ah, cara, eu só posso fazer. Peraí. Aqui em cima vai ter um númerozinho, 16. Deixa eu não posso fazer outro não, hein? Ah, vou fazer. Vai ter a representação aqui, Josias, ó. Ixi, peraí. Volte. Oxigênio. Em cima, 16. Tá vendo aí? Então, nessa representação, a gente sabe que em cima, o elemento que está em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. Então, aqui a gente já sabe o quê? Que o Z é igual a 8, que é aqui, ó, certo? E 8. E em cima é o A, que é o número de massa, que é 16, tá vendo? Essa representação que é usada nos livros para você representar o elemento, em cima o número de massa, embaixo o número atômico. Professor, é só assim? Não. Pode vir aqui em cima aqui também, certo? Só que eu não estou sabendo fazer aqui. Mas eu vou saber. Voltar. Outro elemento, por exemplo, o que eu coloquei lá, quem foi? É só uma representação, certo? Não, vai aparecer inteiros. Na prova aparece assim, ó. Desse jeitinho aqui, ou com o 16 aqui. Acompanhe minha setinha aqui do mouse. Ou o 16 aqui, tanto faz, viu? Olha o PowerPoint, deixa eu botar para vocês aqui. Tá vendo aqui? Vou até colar isso aqui lá. O que foi? Diga que foi. Diga que foi. Foi, ó. Pronto. Vendo? Pode ser representado assim, ó, o elemento, e X é o elemento, certo? Em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. Só que eu representei assim, não foi, ó? Vendo? Embaixo o número que está é o número atômico. Em cima é o número de massa. Certo? Eu não estou sabendo fazer desse jeito, mas eu sei fazer por Microsoft Equation. Depois eu faço. Tá outro exemplo? Como é que a gente representa o... Deixa eu ver o elemento que eu fiz aqui. Fora o... Acho que foi o argônio, não foi o primeiro? O argônio. O argônio, é o AR, vai estar representado assim, ó. Argônio. Não, peraí. Argônio. Embaixozinho aqui vai estar o número atômico dele, que é 18. Em riba vai estar representado o número de massa que eu coloquei, 40, tá vendo? A representação do argônio aí, ó.
E pode ser assim também, cuidado. Esse 40 pode vir aqui em cima, certo? Eu vou fazer para vocês nas próximas aulas, não se preocupe não. Z igual. Então, o de baixo é o número atômico, né? 18. E de cima que está representando o número de massa. É só uma representação, certo? Ixi, Maria. Acho que a fonte está grande, deixa eu diminuir ela. Está 50 para 45. Pronto. Certo? Outro elemento. Diga um elemento aí, vocês escolheram para colocar aqui. A representação dele. O ouro. Onde está o ouro? Todo mundo gosta de ouro. O ouro. Ouro. Cadê tu, o ouro? Embaixo, 79. E em cima vai ficar quanto? 97. Né? Essa é a representação. Então, a gente sabe que o número atômico dele é 79 e o número de massa é igual a 197. Esses em parênteses eu estou colocando para vocês saberem como é, certo? Não vai estar na prova, não. Vai estar na prova a representação. Vou diminuir mais ainda. Vai estar na prova essa representação aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Que vai estar na prova desse jeito ou da segunda forma, que é como... com o número de massa aqui em cima. Acompanhe meu mouse. Aqui em cima é a mesma coisa. Certo? Aqui eu estou colocando para vocês como é que a gente substitui. Embaixo é o número atômico e em cima é o número de massa. Certo? Entenderam aí? É só a representação como vocês vão ver o elemento e os seus respectivos números atômicos e massa nos livros. Entenderam? Na prova são 7 números inteiros. Certo? Porque quantidade de prótons é inteiro. Quantidade de nêutrons também é inteiro. Então não vai ter decimais. Não existe, por exemplo, 5,2 nêutrons. Ou é 5 ou é 6. Então o número de prótons, nêutrons e elétrons são números inteiros. Certo? Ok? Deixa eu voltar lá para os slides. Para a gente acabar, para a gente encerrar por hoje, número de massa é igual a massa atômica, é aproximado. Aí eu fiz uma pergunta embaixo. Número de massa é igual a massa do átomo? Por que é aproximado? Isso é só um detalhezinho importante, certo? Para vocês ficarem atentos. O que se verifica na prática é que a massa do átomo é sempre menor que a soma das massas isoladas das partículas. Por isso que a massa atômica é aproximada do número de massa. Certo? Então você tem, por exemplo, a massa dos prótons mais a massa dos nêutrons é maior do que a massa do átomo. É maior do que a massa do átomo. Certo? Por quê? Porque parte dessa massa é transformada em energia para você fazer a fusão dos elementos. Acho que coloquei em outro slide. Eu vou perguntar isso aqui, professor? Não. Isso aqui eu disse mais para os nomes, que eles estão mais... Já viram isso aqui muitas vezes. Certo? Exemplo. O elemento químico hélio. O elemento químico hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. Certo? Então, o número de massa do hélio é quanto? 4. Né? 2 prótons e 2 nêutrons. Certo? Se você pegar a massa do hélio, se o número de massa fosse igual, aqui é a massa do próton. Opa, tem alguém ligando para mim, vou recusar. Massa do próton é aproximadamente igual a isso aqui, 1,00728 vezes 2, né? 2 prótons, mais 1,00866, que é a massa do nêutron, vezes 2. Silêncio! Se você fizer essa multiplicação, essa soma, vai dar 4,03188. E a gente vê que a massa do gás hélio é um pouquinho menor, 4,00. Estou dando aula. Recusei.
Existe uma diferençazinha disso aqui, ó. Certo? A massa é menor do que a massa da soma das duas partículas. Certo? Na teoria, se você pega 2 prótons e 2 nêutrons e sabe o peso de cada um, é só você somar o peso dos dois e somar o peso dos 2 nêutrons, né? Somando tudo dá 4,03 unidade de massa aqui. Só que quando você pega o átomo de L e pesa ele, a massa dá menor. Aí como é que pode? Existe uma diferença entre a massa teórica e a massa real. Né? Essa diferença é chamada de energia. Certo? Só para vocês terem uma ideia, para você fundir 2 elementos, você precisa de uma quantidade de energia. A gente vai ver energia tomada no próximo ano. Certo? Para você fundir 2 elementos, se quiser fundir é juntar, certo? Fusão. Se eu quiser fundir esse elemento copo e essa caneta, você precisa da quantidade de energia adicionada aqui ao sistema para eles ficarem juntos. Certo? De onde é que vem essa energia? Essa energia pode vir de uma fonte externa, uma solda, certo? Ou, se esse aqui tivesse quantidade de energia suficiente e esse aqui também, eles poderiam se juntar. Ó. Uma fusão. Se juntar. Aí você precisava de energia dessa massa e precisava pegar a energia dessa massazinha aqui. Certo? Para você juntar os dois. É o que acontece com os prótons e nêutrons. O núcleo atômico é muito denso. O que acontece com essa densidade? Consegue fundir os elementos. Certo? O próton consegue se fundir ao nêutron, mas para isso você precisa pegar parte da energia da massa do próton e parte da energia da massa do nêutron para você se fundir. Aí você perde um pouquinho de massa que ela se transforma em energia. Por isso que eu coloquei aí, ó, essa diferença se chama energia. A rigor, a massa do elemento é igual ao número de massa. A rigor. Mas na teoria, na prática, não. A massa é um pouquinho menor, porque ela perdeu um pouco de energia. A massa foi perdida na forma de energia para você fazer o quê? Ó? A fusão. Certo? Fusão dos elementos. Mas isso aqui é só um detalhe. Certo? É para vocês perguntarem, professor, por que é aproximar? Por causa disso. Porque para você juntar 2 elementos, você perdeu um pouco da massa dos dois para você fazer a fusão, a junção. Certo? Só um detalhezinho importante. Ah, tem um slide aí, ó. E já estamos atrasados, né? Vocês já estão quase na hora do almoço. Na próxima aula a gente continua, ok? Um bocado de gente já saiu, já disse, né? Nem tchau. Valeu, gente. Até sexta-feira, se Deus quiser.